Liderança pastoral e estilos de liderança. Este é o tema que o nosso convidado Fred Pacheco irá abordar aqui no nosso podcast da revista Paróquias de hoje. O Fred é graduado em Direito pela Universidade Metodista do Rio de Janeiro e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo. Ele atuou no mundo corporativo por mais de 15 anos, foi gerente de projetos e de produtos e hoje realiza palestra com temas relacionados à sua vivência no meio corporativo. Além disso, é cantor e compositor e vocalista da banda Dom. Oi, Fred, é um prazer muito grande receber você aqui no nosso podcast. Oi, Michele, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje e falar de um tema que eu gosto muito e que fez parte da minha vivência também no mundo corporativo. Muito legal, obrigado. Fred, eu queria saber de você, assim, para a gente iniciar, o que é ser um líder de pastoral na Igreja Católica? Acho que o líder ele é aquele que, muito mais do que pela palavra, ele convence, ele estimula, né, ele apoia pelo exemplo. Né? Então é aquele que de fato se espelha, né, naquilo que o Cristo vem nos dizer hoje. Acho que não existe uma liderança mais adequada para a gente poder se inspirar do que o próprio Cristo. Então, eu acho que hoje o líder ele tem um desafio muito grande, o líder pastoral de maneira geral, porque a gente lida com um tempo desafiador, né? Um tempo onde cada vez mais o líder ele precisa se colocar como um líder que não vai ser um autoritário, mas sim aquele que de fato suporta, apoia, indica o caminho. Então, e quanto mais esse líder, né, ele estiver disposto a fazer esse caminho e que está intimamente ligado àquilo que o Cristo pede, que é uma liderança de serviço, né? E aí é importante entender isso, que todos os papéis, sejam aqueles de liderança ou mais operacionais, eles são de serviço. E aí o mais importante, de fato, é que o líder ele tem essa capacidade de usar dessa autoridade, não é, e que precisa ser uma autoridade amorosa, uma autoridade que de fato vai mostrar que o quanto mais ele conseguir agregar as pessoas na direção do céu, né? Na direção da salvação, na direção daquele objetivo comum que o Cristo nos pede, melhor vai ser o resultado que aquela pastoral, sejam quais forem os resultados esperados, melhor vai ser, de fato, esse indicador para cada liderança. Fred, aqui no tema, né, que a gente irá abordar, estilos de liderança para cada grupo, um olhar e uma dinâmica. Como seria essa divisão? Olha, eu trouxe um desafio, na verdade, para falar sobre liderança, porque um tema que eu gosto muito de estudar é o comportamento humano. E a gente não pode falar de liderança estipulando um estilo só, ou seja, quem é o líder? O líder é aquele que, de repente, tem mais capacidade de oratória, ou aquele que tem mais capacidade de se relacionar com as pessoas, ou, de repente, aquele que tem uma capacidade mais introspectiva, mas, de repente, consegue, dentro dos seus processos, ter um nível de organização melhor. Então, infelizmente, a gente às vezes coloca alguns estereótipos. A gente enxerga nas empresas alguns estereótipos. E o que eu venho trazer é uma união dos perfis de comportamento que a psicologia ajuda a estudar e que alguns estudiosos nos ajudaram a compor essa ideia dos 4 perfis mais importantes de comportamento humano, como que cada ser é único e ele pode ser líder de acordo com a sua capacidade, com o seu tipo de comportamento. E que, de fato, não existe um jeito certo ou melhor. E sim, eu tenho como extrair o melhor de cada tipo de comportamento, ou seja, cada pessoa pode ser líder ao seu modo. Né? E aí eu vou fazer um paralelo também com alguns personagens bíblicos que mostram o seu comportamento de maneira muito transparente e como eles exercem a liderança ao seu modo, como é que eles agiram nos seus campos de atuação e intimamente ligados também com Jesus, como é que foi esse modelo, como é que isso de fato acontece. Então, traçando esse paralelo dos perfis de comportamento junto com a palavra de Deus, eu vou mostrar como é possível ser líder independentemente da sua forma de ser. Esses estilos de liderança, né? Isso. Na Bíblia a gente vê muitas personalidades. Então,
vamos supor assim, cada pessoa da Bíblia tem o seu estilo de liderança, seria assim? É isso mesmo. Na verdade, a gente pode falar, por exemplo, das irmãs, que eu vou citar isso com certeza no momento desse estudo. Se a gente pega lá Marta e Maria, as irmãs que receberam Jesus num momento ali na casa deles, né? E uma preocupada com os afazeres e a outra preocupada com o que Jesus entendia naquele momento, que era o mais importante. E aí Marta diz para Jesus, mas mestre, você não está preocupado com que ela não me ajude aqui no trabalho agora, nas coisas? Aí, no primeiro momento, você pode até imaginar, puxa, quem era líder ali na casa? Quem era de fato que dava as ordens? No primeiro momento, é natural você enxergar Marta como essa líder. Mas olha que interessante, Marta, sendo aquela mais ativa, preocupada só com a atividade, leva entre aspas, uma bronca de Jesus. Marta, Marta, andas preocupada com coisas demais. Quer dizer, é uma liderança que perde o foco num determinado momento, porque ali era a hora de exercer um outro tipo de papel. O papel de Maria era um papel onde entendia que aquilo que era mais importante precisava de foco, atenção total. Maria foi muito mais líder daquilo que era mais importante do que Marta, que era uma ativista, estava preocupada com uma atividade desconcertante e ali dizendo, Jesus, dá uma bronca nela, porque ela não está fazendo o que é para ser feito, que é cuidar dos afazeres de casa. Quer dizer, é uma falsa visão de liderança que a gente pode encontrar no papel das irmãs. Aí, em contrapartida, a gente pode pensar, mas Marta, então, nunca vai olhar para aquilo que é importante? Não necessariamente. Ali era preciso que ela fosse como Maria. Mas em muitos momentos, se Maria fizer só aquilo, ela vai deixar de fazer também aquilo que é importante. Então Maria também precisa entender na liderança de Marta como ela pode fazer, o que ela precisa fazer para ser mais ativa e não ficar numa posição absolutamente passiva durante a vida inteira, né, esperando o mestre chegar. Então é preciso saber o equilíbrio. E o equilíbrio das duas é que vai fazer de fato com que cada uma, desempenhando o seu papel, consiga ter de fato como eu vou dizer, um papel de fato de liderança, né? Onde Maria ali poderia ensinar a Marta, olha, isso é ser líder, né? Olha o que você está perdendo, é preciso que você pare um pouco e venha ouvir aquilo que de fato é importante. Então isso é liderança também, uma liderança de atitude, muito mais do que palavra, onde Marta dizia para Maria, Jesus, vem cá me ajudar a lavar os pratos, isso não era tão importante. A postura de Maria em dizer o que é, em dizer com o corpo, com a sua preocupação, com o seu foco, era muito mais assertiva do que a postura de Marta. Então, a gente precisa aprender um com o outro. E em equipe isso funciona muito bem. Onde eu posso ser de verdade líder, entendendo que o foco daquela situação ela pode ser melhor atendida quando eu dedicar tempo àquilo da maneira certa, com a forma certa, com o tempo correto. Então, isso é um exemplo prático que a gente pode identificar entre essas duas personagens que aparecem de maneira tão concreta na vida de Jesus. Levando mais para essa realidade paroquial, né? Qual o principal ponto que as lideranças devem trabalhar dentro da paróquia? Eu acho que a grande questão é saber onde nós estamos, não é? A gente hoje, e o contexto do serviço é um ponto principal, né? Quando Jesus fala aos apóstolos, né? Ide e pregai o evangelho. Quando ele, lá naquele momento, né? Quando ele se coloca diante deles dizendo, a partir de agora é com vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar vocês com o Espírito Santo. Então, esse dizer de Jesus, né, essa convocação de Jesus para mim e para todos os líderes, para todos os que de alguma maneira exercem algum papel pastoral, ele é um convite, uma convocação ao serviço. Então, quando a gente olha para o serviço, a gente precisa entender que eu não estou prestando um serviço num lugar qualquer. Ou seja, o que a gente precisa fazer como o primeiro passo é saber que onde eu estou, e eu estou realizando um serviço pastoral para o povo de Deus. Eu estou realizando um serviço pastoral para a casa de Deus, no território sagrado. Então, quando a gente entra no território sagrado, eu preciso entrar diferente. Assim como eu entro na casa de alguém, não é? Quando você entra na casa de alguém, você toma cuidado para entrar. Às vezes, e ainda mais agora, vivendo esse tempo que estamos vivendo, muitos de nós tiramos os sapatos para entrar, tomamos cuidado para não bater nas coisas. Quem aqui já
Eu já tive filho pequeno, minha filha hoje tem 10 anos, mas com 3, 4 aninhos, ela entrava comigo em alguma casa, eu já pensava assim, puxa vida, cuidado de onde vai entrar, vai esbarrar. Então veja, quando nós estamos hoje neste lugar sagrado, a gente precisa entender que o serviço ele é prioritário. E aí o coração precisa estar disposto. É um coração derramado ao serviço. Aí eu tenho mais capacidade de ouvir, eu tenho mais capacidade de ser mais amoroso, eu tenho capacidade de entender as diferenças, eu tenho capacidade de exercitar a caridade, porque eu não estou num ambiente qualquer. Então, quando a gente consegue conectar a questão do meu serviço ao meu lugar, ao lugar sagrado, eu tenho o meu ponto de partida já diferente, já definido. E aí a minha capacidade de ter sucesso, a possibilidade de ter sucesso naquilo que eu estou fazendo é muito maior. Você chegou, né, a questionar um momento de pandemia que a gente está vivendo. Você acha que depois desse momento as lideranças ficarão mais humanizadas, digamos assim? Elas estarão mais acolhedoras? Eu acho que é um papel nosso, de fato, exercer, ser assim, né? Eu acho que a pandemia nos ensinou e continua nos ensinando que as pessoas são importantes, que as relações são importantes, não é? Quem aqui não sentiu falta? Quando eu cheguei neste evento, foi a primeira coisa que eu vi, puxa, que bom poder voltar a fazer uma palestra presencial, poder voltar a conversar com as pessoas, a olhar nos olhos, a cumprimentar, mesmo que com as distâncias e os soquinhos, que agora são mais frequentes do que os abraços, mas as relações, elas se demonstram, elas vieram para dizer, né? Aliás, a falta das relações mais próximas vieram dizer quanto isso faz falta. Então, eu acho que vai um pouco além ainda, não é só que as pessoas vão ficar, eu acho que elas precisam ficar. Né? É uma necessidade. As pessoas precisam entender que as relações elas não são passageiras, elas não podem ser passageiras, elas não podem ser de qualquer maneira. Quer dizer, se eu estabeleço, por exemplo, uma relação de um catequista com aquele que participa da sua sala, enfim, ele precisa ser uma relação quase que eterna. E eterna não no sentido temporal, mas ela precisa ser eternizada a partir do momento em que eu dou tudo de mim. A partir do momento em que, quando eu atendo alguém, por exemplo, como um secretário paroquial, eu preciso dar uma informação com a melhor qualidade, da melhor forma possível, para que aquela informação seja eternizada no coração daquela pessoa. Então, as relações elas são importantes e a gente precisa cada vez mais entender isso. E a pandemia, sem dúvida nenhuma, ensinou e vai continuar ensinando que os tempos já não são mais iguais e que as pessoas elas precisam ser respeitadas, precisam ser amadas e a gente precisa, de fato, ter isso como uma premissa para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível na liderança. Fred, e também eu queria saber quais que são os cuidados, né, que devemos ter para liderar grupos e pastorais distintas dentro da igreja. Nós sabemos, né, que a liderança ela engloba muitas pessoas e às vezes gera algum conflito. Então, quais esses cuidados que devemos ter para fazer uma liderança eficaz? Eu acho que o grande cuidado é saber que as pessoas são diferentes. Eu não posso usar o mesmo peso e a mesma medida para as pessoas. E é engraçado que parece controverso, porque a gente sempre, no nosso dia a dia, a gente acaba dizendo isso, né? Puxa vida, mas eu não usei o mesmo peso e a mesma medida para julgar ou para tomar uma decisão e tal. E não pode ser assim. As pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas têm formas de agir, formas de se relacionar, formas de tratar. E o líder ele precisa ter essa capacidade de entender que as pessoas elas entregam os seus dons de maneira diferente, porque elas são diferentes. Então, a capacidade do líder é uma capacidade de tentar enxergar o talento, enxergar a dificuldade, e a dificuldade de um não é a mesma dificuldade do outro. Não é? Então, acho que isso, talvez eu defina como uma palavra, né, que o líder precisa ser empático. E quando a gente tem empatia, a gente consegue entrar numa relação com o outro sem pré-julgamentos. Porque eu posso dizer exatamente assim, puxa vida, imagine que a pessoa é mais introspectiva dentro da sua equipe. E não significa que ela nunca vai poder fazer uma apresentação, por exemplo. Não vai poder falar sobre um determinado assunto.
Só que o líder precisa entender isso, e não pré-julgar, não, fulano não gosta de falar, fulano não sabe falar, fulano não se relaciona, não é bom de relações comerciais. Sim. Isso é um pré-julgamento. Então, na medida em que eu tenho empatia e eu começo a entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são os pontos que eu posso ajudar o outro a se desenvolver, né? Então, tudo começa com a necessidade da pessoa nunca, do líder nunca pré-julgar aquele com quem eu me relaciono. E isso é ter empatia. Legal, Fred. Gostaria de agradecer, né, nosso assunto de hoje foi muito pertinente, né, para esses momentos que a gente está vivendo. Te agradecer por estar aqui conosco e convidar você, o nosso espectador, a continuar, né, assistindo aqui o nosso canal, que nós teremos mais podcasts pela frente.